De tempos em tempos, algum personagem recebe algum rebranding visual, e isso sempre gera discussão se aquilo era necessário, se o personagem vai ganhar mais notoriedade com isso, ou se eles estão tentando mirar algum público específico, mas eu consigo observar que, naturalmente, isso é um processo bem mais antigo que começa lá da época das fábulas, uma questão realmente sociológica, e esse vídeo vai ser dividido em 3 partes, em que eu explico o contexto, a origem da estética, que é muito atribuída a vilões especialmente, e como que isso foi mudando ao passar do tempo. E aqui é a central da SHIELD, onde a gente acompanha todas as novidades, os debates e discussões que estão rolando na internet sobre o universo Marvel em geral, seja os jogos, os filmes, seriados, animações e tudo que tiver dentro do nosso banco de dados da inteligência da Marvel. Certinho? Então, começando lá do princípio, essa questão da Danger, que está muito em alta em relação à personagem da composição do jogo de luta novo da Marvel, que, particularmente falando rapidinho sobre a escolha dela, eu acho natural que eles tenham essa premissa de sempre estar trazendo novos personagens para o público. Então, por exemplo, assim como no Marvel vs Capcom 3 eles tinham colocado o Shuma-Gorath, que é um personagem extremamente nichado das histórias do Doutor Estranho, ou como também agora o Marvel Rivals está tendo a oportunidade de dar um holofote a mais a personagens que não tinham lá tanta relevância, como no caso da Luna Snow, que apesar dela ter sido criada para outro jogo da Marvel, aquele mobile, que ainda assim era uma coisa um tanto quanto nichada, agora sim, eu acredito, do meu ponto de vista, que ela está tendo o seu auge de popularidade. A gente agora está vendo que esse processo pode se repetir com a Danger, né? Que para quem não sabe é a personificação da sala de perigo. Lembra do desenho dos X-Men, onde eles iam para aquele local onde eles simulavam terrenos, tinha alguns armadilhas, lasers, para que os mutantes pudessem simular situações para combater? Então, basicamente essa personagem é criada num contexto em que, quando eles tentam conectar uma tecnologia alienígena para aprimorar as qualidades, né, da sala de perigo, ela meio que consegue criar consciência própria e tendo a análise completa do comportamento de todos os X-Men, né, sendo uma facilidade muito maior para derrotar todos eles, já que ela sabe exatamente quais são as suas fraquezas e consegue reproduzir diferentes tipos de armas, né, a partir desse corpo cibernético. Mas a questão é, se vocês compararem, o design dela é extremamente grotesco, se for pensar essa questão da bochecha tá vazada para mostrar os fiamentos, uma boca que se assemelha a um ventríloco, assim, é justamente um design extremamente agressivo, porque muitos dos inimigos, né, de todos os super-heróis, eles tinham esse design meio grotesco, como você pega em relação ao MODOK, o Groucho, até o Killmonger e o Loki mesmo, todos os personagens com o rosto cheio de linhas, uma coisa cansada ou envelhecida, ou justamente porque é uma tradição desde a época das fábulas. Agora entrando nessa segunda parte do vídeo, onde eu pego essa origem sociológica, que inicialmente as histórias orais eram muito contadas no sentido de trazer algum ensinamento, alguma mensagem, algum alerta para umas crianças. Então, por exemplo, você pega todas as fábulas dos irmãos Grimm, né, antes delas serem, digamos, higienizadas pela Disney, né, suavizadas, era muito trazendo questões sobre monstros, perigos, em que as crianças tinham que temer o inimigo, temer o mal, para justamente deixar isso marcante como uma lição, né? Justamente é mais fácil de ensinar pelo exemplo negativo do que pelo exemplo positivo, digamos assim. Então, essa tradição foi inclusive mantida durante o período oral e eventualmente quando ela começou a ser ilustrada, seja pelos livros infantis ou até mesmo pelas animações da Disney, né? Como o clássico da Branca de Neve, era muito associado a essa questão do vilão ser feio, né? Basicamente, ele tem que ser assustador, aterrorizante, para que justamente, ao ver o herói bonito, digamos assim, já tivesse um senso automático das crianças saberem de qual lado elas deveriam se identificar. Então, muitos dos vilões de quadrinhos super-heróis perpetuaram essa tradição. Mas a questão é que, ultimamente, vocês podem ter percebido que essa questão do vilão ser necessariamente uma coisa negativa já está tornando alguns contornos mais cinzas, como a gente percebe com agora os vilões sendo mais humanizados, eles terem uma origem trágica, ou às vezes um motivo que, em tese, justifique toda a sua reviravolta de maldade, como seria no caso do Coringa. Acho que é o maior exemplo recente disso, de que ele tem atribuído as questões dos problemas psiquiátricos e que um dia ruim é necessário para transformar um homem num palhaço, né? E como a questão do Thanos ter puxado essa questão, né, malthusiana, de ele ter necessariamente pensando no bem maior do universo, de estar balanceando os recursos, eliminando metade da população.
Então percebe que ultimamente o vilão ele vem tornando inclusive o personagem favorito de muita gente, os personagens que em tese nasceram para ser odiados, agora estão sendo amados e justamente essa questão influencia até mesmo na estética dos vilões, como a gente percebe os personagens mesmo não necessariamente nos quadrinhos, mas até nos filmes, como a gente viu a Cassandra Nova, irmã do Xavier, se tornando mais nova, o Loki deixando de ser o personagem velho como ele foi, o Killmonger, todo mundo passando a ter atores bonitos, ou modelos mais atraentes nos quadrinhos, porque é justamente para permitir com que aumente essa identificação por parte do público-alvo, que agora justamente eles sabem que não mais eles vão lucrar só com os heróis, mas eles também podem dobrar o faturamento lucrando com os vilões. E necessariamente isso, essa crise estética, digamos assim, vai passar por alguns contornos que até então vão continuar se repetindo. Como, por exemplo, a gente viu o primeiro design da Garota Esquilo era horroroso, assim, é um personagem que era simplesmente impossível de se identificar. Especialmente em questões de personagens femininas, a gente percebe que é um padrão da indústria. E as mulheres consomem mais personagens femininos que são atraentes, como a gente vê um meme que é comum na comunidade de Fortnite, enquanto skins masculinas é uma banana, é um macaco, é um animal, um monstro distorcido, enquanto todas as skins femininas são personagens modelos com um corpo definido, digamos assim. E justamente é o que vende mais, né? Eles vão simplesmente nadar conforme a maré para maximizar os lucros. Então, se as meninas só compram skins que são de personagens atraentes, naturalmente eles vão continuar produzindo personagens que sigam esse modelo estético. Então, basicamente, toda vez que alguma obra for fazer um revisionismo de um personagem no passado, especialmente se ele for feminino, a tendência é que eles vão sendo embelezados, digamos assim, como foi esse caso agora da Danger, em que saiu de um design totalmente grotesco, que seguia as tradições antigas, sendo um personagem do século passado, digamos assim, para agora os culturas modernos, em que agora, tendo essa estética meio kawaii, especialmente um jogo com tanta influência da cultura asiática, né, especialmente japonesas, chinesas, animações, a questão do olho grande e tudo mais. Então, porque justamente eles estão mirando esse apelo de que agora sim é um personagem que pode ter mais fãs por ser agora fofinha, especialmente que eles forem considerar vender bonecos, pelúcias ou outras questões de merchandising, né? Por justamente estar relacionado a essa questão rebranding, digamos assim, que os personagens vêm tomando por questão da sua aparência. Certinho? E eu queria saber a opinião de vocês, se vocês têm algum exemplo em mente, deixar aqui nos comentários, uma coisa que eu acabei esquecendo ou que eu possa não estar considerando. E se inscreve para mais discussões nesse estilo, considerando o contexto a mais, além das histórias. E deixa o seu like se você curtiu. E por enquanto, falou-se. Até mais, agentes.